Nessa aula nós vamos discutir um algoritmo muito importante, que é o algoritmo de decomposição de Benders generalizado. O algoritmo de decomposição de Benders clássico, né, que é da programação linear inteira, é generalizado na forma que a gente vai discutir aqui, né? Na verdade, esse algoritmo ele surgiu, ele foi proposto até antes do Author Approximation que a gente viu. E a primeira apresentação que a gente vai fazer desse método, a gente vai apresentar o Generalized Benders Decomposition em duas maneiras. Uma é aproveitando o desenvolvimento que a gente fez até agora, usando os cortes de Author Approximation de forma agregada e transformando essa agregação, escrevendo essa agregação, mostrando que tem uma forma particular para ele, que é o corte de Benders, né? E em uma segunda abordagem, que é a abordagem clássica de desenvolvimento, a gente vai projetar o problema de programação não linear inteira mista, né, o conjunto de restrições, no espaço das variáveis inteiras. Então a gente vai obter então, uma reformulação do tipo Benders, em que o espaço que a gente usa para representar todo o problema é restrito às variáveis inteiras, e com isso a gente ganha cortes de projeção. O que vai diferenciar o nosso caso aqui do caso da programação linear inteira, nessa abordagem, é que a gente está projetando um conjunto, a gente está projetando uma variável contínua, e as restrições que estão sendo projetadas, elas não são poliedrais, são contínuas, e elas têm um número infinito de pontos extremos, né? Então a gente não vai obter uma formulação de Benders com um número polinomial de restrições. Essa é uma das diferenças nessa abordagem, mas a ideia central na segunda apresentação, que é a clássica, é usar projeção. Então, como eu mencionei, né, essa primeira apresentação, a gente vai considerar o desenvolvimento que a gente já fez para a Author Approximation, e a gente vai considerar essas aproximações das restrições 7 e 8 que a gente fez, e a gente vai assumir aqui que as restrições que definem essa condição poliedral, né, no nosso problema de programação não linear, formulado por um x e j particular, que elas são inativas, né? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o problema de programação não linear, opa, está muito grosso isso aqui, está pegando o problema de programação não linear, formulado por um determinado xi particular, por um x e j, e a gente já está assumindo que na solução ótima desse problema aqui, essas restrições, né, de xc pertencente ao conjunto x para x e j fixado, que essas restrições de caixa aqui são folgadas. Por que isso? Apenas para eu não precisar escrever o multiplicador de Lagrange, não precisar usar o multiplicador de Lagrange dela explicitamente. Tá? Então, quando elas são inativas, eu sei que o multiplicador de Lagrange dela aqui, né, nesse problema, o multiplicador de Lagrange dela é zero. Então, eu não vou precisar usar esse multiplicador na agregação. Eu não vou precisar usar essa restrição na agregação. Tá? Então, vamos lá. E eu vou assumir também, nesse caso, que o nosso problema de programação não linear, né, formulado por esse x particular, depois eu vou tratar o caso complementar, eu vou assumir que esse problema de programação não linear formulado para essa solução apresentada aqui x e j, que ela é uma solução viável. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar os cortes de otimalidade, os cortes 7 e 8, né, essas aproximações, com pesos particulares. Então a restrição eta maior ou igual a f de x, j, mais gradiente de f em xj, transposto x menos xj, eu vou usar um multiplicador, um peso 1 para ela, e vou somar com as outras restrições. Quantas restrições? M restrições do tipo 0 maior ou igual a c i x j mais gradiente de c i j x menos xj. Essa restrição aqui eu vou usar um peso lambda j. Lambda é o multiplicador de Lagrange dela, que veio do problema de programação não linear, que eu estou assumindo que é x, que é viável. Então todo mundo aqui entra com o seu peso lambda j. Tá? Esse multiplicador é um multiplicador não negativo, né? É a condição de viabilidade desse multiplicador.
a restrição de menor ou igual, né? No problema dual lagrangiano, que esse multiplicador, então, ele entra com um sinal maior ou igual a zero. Então, o que eu faço? Eu obtenho uma restrição agregada que soma essa restrição aqui com peso 1, mais todas essas aqui, ó, para ir de 1 a m. Então, eu tenho o multiplicador j, o lambda j é um vetor de multiplicadores de Lagrange, né? Então, isso aqui é um vetor de multiplicadores de Lagrange. E eu vou usar para cada um deles, né? Então, eu vou indexar o multiplicador na jésima iteração aqui em cima e o multiplicador associado à linha I, eu vou dizer que ele está sendo indexado embaixo. Então, eu somo isso aqui tudo para ir de 1 a m. Essa soma em m e mais essa desigualdade nos dá essa desigualdade aqui agregada. Ó. Bem a la Benders, criando agregação. Mas por enquanto eu não falei nada de projetar. Né? Então ganhei essa desigualdade de projeção aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer com ela. Então olha só. Como eu resolvi o problema de programação não linear? Esse aqui. A optimalidade, eu sei que vale a condição de complementaridade folga. Né? Então, o produto de multiplicador pela folga da restrição, pelo CJ, é zero. Se essa restrição aqui for folgada, o multiplicador tem que ser zero. Se essa restrição aqui for justa, o multiplicador pode ser zero ou não. Né? Então, então essa é a primeira observação que a gente vai obter. Né? Eu posso, então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Essa quantidade aqui é uma quantidade que sempre vai valer zero, esse produto aqui. Outra observação, se eu olhar para as condições, por que esse cara aqui, quando esse algoritmo aqui parou, ele para em um ponto que satisfaz as condições de ponto estacionário, ponto de KKT, né? Um ponto que satisfaz as condições de primeira ordem. Então esse problema aqui, ó, ele foi formulado em termos das variáveis xc. Ele recebeu essa parcela inteira, né? E o problema em si ele foi formulado em termos das variáveis contínuas do problema. Então, o que é a condição necessária de primeira ordem para esse problema? É que o gradiente dessa função objetivo, né? Gradiente, as derivadas parciais aqui em relação às variáveis contínuas, então o operador gradiente aqui restrito às variáveis contínuas, esse gradiente então tem dimensão, esse vetor aqui, nabla, se ele tem dimensão n, que é o número de variáveis, menos cardinalidade de que são as inteiras. Então esse vetor gradiente aqui, ele está sendo escrito como uma combinação linear dos gradientes das restrições ativas, todas as restrições ativas. Agora, eu posso usar, claro, o fato de que tem algumas aqui que são folgadas, né? Que são folgadas. Muito bem. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar essa restrição aqui e reescrever à luz dessa observação e desta observação. Então, à luz dessa observação, dessa primeira, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse termo aqui, ó, é zero. Então, o eta simplificou como a valor da função objetivo nesse ponto xj, né, mais essa quantidade aqui é zero. Então, esse gradiente aqui, ó, esses termos aqui, né, esse gradiente aqui da função objetiva em termos de todas as variáveis inteiras e das contínuas, sobra apenas a parcela dele referente às variáveis inteiras. Por quê? Porque as variáveis contínuas, né, para as variáveis contínuas, o que eu tenho? Eu tenho essa condição de KKT aqui, que me diz que esse termo aqui, essa entrada, né, se eu pegar a iésima entrada desse vetor gradiente aqui para 1i, que seja associado a esse conjunto das contínuas, eu tenho essa satisfação aqui que esse gradiente em relação esse gradiente aqui para essa entrada, isso aqui vale zero, né? Então esse vetor gradiente aqui por esse
vetor de todas as coordenadas, ele pode ser reescrito como produto escalar, né, do gradiente apenas nas variáveis inteiras, né, esse termo aqui apenas para as variáveis inteiras, descrevendo melhor, e xi menos xij, né? Por quê? Porque esse gradiente aqui, esse termo que não é só o gradiente, nesse termo ele tem uma entradinha para cada uma das n variáveis, né? E para as variáveis hipertencente aí, eu tenho que a componente desse vetor é zero. Então ficam apenas, né, que contribuem para o produto escalar efetivamente, contribuem apenas as entradas referentes aos termos i. Então, essa restrição aqui, ó, essa restrição aqui, ela foi simplificada para essa forma que está aqui, ó. Então, essa restrição aqui, que é a agregação, usando as condições de otimalidade, complementaridade e folga e as condições necessárias de primeira ordem, elas nos permitem reescrever essa desigualdade agregada desse jeito aqui, que já tem a cara de um corte de Benders. Por quê? Porque no corte de Benders a gente escreve as desigualdades sempre em termos das variáveis inteiras, das variáveis complicantes. As variáveis fáceis, as contínuas, né, no caso da programação linear inteira, a gente projeta. Aqui a gente está projetando, usando a mesma ideia, né? Só que o argumento de projeção aqui veio das condições necessárias de otimalidade. Tem um processo de projeção sendo adotado nessa estratégia de apresentação do Benders. Tem uma estratégia de projeção. Só que a gente está usando a condição de otimalidade explícita do NLP, né? Então, o corte agregado que a gente obteve, né, após essas simplificações, ele está aqui explícito dessa forma. O que ele envolve? Ele envolve a variável, a função objetiva avaliada no ponto xj, mais o produto de um vetor por x menos xij. Né? Então, o que eu posso interpretar isso daqui? Eu posso interpretar isso daqui exatamente como um multiplicador de Lagrange associado a essa restrição que a gente implicitamente, que a gente impôs e que a gente satisfez ao longo, a gente satisfez no NLP de x e j. Essa restrição não estava explícita lá, a gente substitui isso e resolve o problema apenas nas variáveis contínuas, né? Essencialmente é isso. Então eu posso entender isso aqui, ó, como um multiplicador de Lagrange, um vetor de multiplicador de Lagrange associado a essas restrições de impor a variável de decisão igual a variável de decisão inteira igual a essa quantidade aqui. Então isso daqui eu posso entender isso aqui como um multiplicador de Lagrange, esse vetor como multiplicador de Lagrange associado a essas variáveis, né? E escrevo então o corte de Benders de uma maneira simplificada, que aí tem a cara do corte de Benders que a gente conhece, né, lá da programação linear, o multiplicador de Lagrange aqui associado, né? Tá? Então essa é a restrição 23, que é exatamente o corte de Benders, corte de otimalidade de Benders. Então esse é o corte de otimalidade de Benders, a primeira família de cortes que a gente obteve, por qual hipótese que a gente assumiu? Que o NLP de x e j era viável. É claro que o corte de Benders, que a gente deduziu no slide anterior, né, supondo que o NLP de x e j era viável, essa hipótese aqui pode não se verificar, pode ser que esse problema seja inviável. Então, a gente resolvendo o problema de viabilidade associado, a gente tem condição de formular uma desigualdade agregada também, em que a gente não agrega agora, né, a desigualdade que envolve o eta. Né, o eta maior ou igual ao perninha, a gente não usa essa desigualdade, a gente usa a solução ótima fornecida por esse problema, né, com os multiplicadores duais associados. Aqui eu estou assumindo que o multiplicador dual está vindo, né, da formulação do problema de viabilidade, né? E da mesma forma, então, a gente obtém esse corte, que tem a cara aqui do corte de Benders de otimalidade, né?
sendo que esses multiplicadores aqui, ó, continuam fazendo o papel, interpretando o papel, né, do multiplicador dessa restrição de xi menos xij igual a zero, né, que a gente impôs implicitamente nesses dois problemas, em particular nesse, que é o que está originando essa desigualdade. Então, aqui a ideia é usar a solução ótima desse problema, os multiplicadores ótimos associados a esse problema aqui, né, os lambdas ótimos associados a esse problema, e reescrever as condições, a desigualdade agregada adotando os mesmos passos, complementaridade folga, e que o gradiente da função objetivo mais das variáveis contínuas pode ser escrito como uma combinação linear do gradiente das restrições ativas nas variáveis contínuas. Então a ideia do corte é a mesma, só que a gente não usa essa restrição aqui na agregação, e os multiplicadores que a gente adota aqui para formular o corte não é o multiplicador que vem desse problema, mas sim o multiplicador que vem da solução primal dual ótima desse problema de viabilidade. Essa que é a ideia. Concluindo essa primeira apresentação do método de Benders generalizado, essa primeira abordagem para deduzir o método, para deduzir a reformulação, qual que é essencialmente a vantagem do corte de Benders? Né? Porque essencialmente a gente mudou a representação, a aproximação poliedral. Esse corte de Benders, ele é, primeiro ponto, ele é uma agregação dos cortes de Outer Approximation. Né? Ele é, então, uma agregação de cortes de Outer Approximation, com multiplicadores, com pesos na agregação que são válidos, multiplicadores 1 e lambdas e 0 lambdas, isso aqui no caso de viabilidade, esse no caso de inviabilidade, corte de otimalidade, e esse aqui corte de viabilidade. Então, como ele é uma agregação dos cortes de Outer Approximation, ele é o corte mais fraco. Né? Então, o primeiro ponto a destacar é que eles são cortes mais fracos do que os cortes de Outer Approximation. Eles também são cortes mais densos, eles envolvem mais componentes não nulas, tipicamente. Né? E uma vantagem é que ele tem uma interpretação muito clara em termos das variáveis inteiras apenas. Por quê? Porque a gente projetou as variáveis contínuas. Então, uma vantagem dele é envolver as variáveis inteiras. Mas o Benders generalizado, embora ele seja lindo, e a gente vai discutir a segunda abordagem, a segunda dedução do método, que é mais bonita ainda, que é equivalente à primeira, mas é mais bonita ainda, o método de Benders generalizado é um método fraco. Por quê? Porque os cortes são mais fracos. Então, dificilmente você vai ver um algoritmo que hoje em dia utiliza apenas cortes de Benders generalizado. Por quê? Porque um Outer Approximation tem uma desagregação que é vantajosa, né, de ser utilizada. Então, você gera uma reformulação mais forte. Esses limites que você usa quando você resolve os problemas de programação linear inteira, que aproximam o original, são limites mais fortes. Né? Você gasta, então, mais iterações do Benders generalizado, tipicamente, para poder chegar à convergência, a provar a otimalidade. Mais MIPs que você precisa resolver para poder chegar à otimalidade. No Outer Approximation, você tem um MIP com mais restrições, mas menos MIPs para resolver. Existe um equilíbrio aí, né, duas forças puxando em direções contrárias. Mais restrições pesa a resolução do MIP, mas no Outer Approximation você tem menos MIPs para resolver porque os cortes são mais fortes, então mais rapidamente você consegue chegar no ótimo. Esse que é o trade-off entre o Benders e o Outer Approximation. Mas o Benders Decomposition generalizado, ele não é competitivo de uma maneira geral com o Outer Approximation, não. Vamos discutir agora a segunda forma de apresentar o método de Benders generalizado, e nessa segunda forma a gente vai seguir passos mais usuais na construção da reformulação de Benders, mais usuais no sentido de que é mais próximo do que a gente faz na programação linear inteira quando a gente usa método de decomposição de Benders, né? Ou na programação linear quando a gente usa método de decomposição de Benders. A gente vai projetar as variáveis contínuas e obter uma reformulação do problema em termos das variáveis discretas. Entretanto, aqui, como o nosso subproblema obtido quando a gente fixa a variável inteira não é um problema de programação linear, a gente não vai usar a dualidade em programação linear. A gente vai usar a dualidade um pouco mais geral, dualidade lagrangiana, que no caso da programação linear ela coincide com a dualidade em programação linear, dualidade lagrangiana e dualidade
em programação linear são equivalentes, né? No caso do problema de programação linear. Então essa que é a estrutura da construção que a gente vai utilizar. Então, nessa apresentação aqui eu vou particularizar o problema de programação não linear inteira mista que a gente discutiu até agora. Eu vou fazer explícita diferenciação na função objetivo e nas restrições da componente contínua do vetor de variáveis de decisão e da componente inteira. Então eu tenho f de xc, xi, conjunto de restrições, as mesmas, e a parte poliedral aqui, eu estou considerando explícita xc, a parte contínua, no conjunto poliedral x. Por quê? Porque eu quero deixar um conjunto só de restrições, só esse conjunto C é que faz acoplamento das variáveis. Quais variáveis? A variável que vai permanecer na formulação, xi, na reformulação de Mendes, e a variável que vai ser projetada, xc. Então, essa restrição aqui é a única restrição que faz esse acoplamento de variáveis. O resto todo está isolado. Ou trata das variáveis xi, né, na forma aqui, no nosso caso, xi para i em i grande são inteiras, então isso está explícito, e está explícito essa parte aqui. A parte poliedral, caso exista, né, das restrições, foi tratada em outro conjunto de restrições. Então, o que a gente vai definir? A gente vai definir esse conjunto V, que é nada mais, nada menos que a projeção do conjunto de pontos viáveis, né? Se a gente chamar o conjunto de pontos viáveis de S, né? Foi a notação que eu usei lá no início desse conjunto de aulas, S é o quê? O conjunto dos vetores xc, xi, que satisfazem esse conjunto de vínculos aqui, né? Então, se eu projetar esse conjunto de vetores no espaço das variáveis inteiras, que é o espaço que a gente vai utilizar para apresentar a reformulação de Benders, o que eu ganho? Eu ganho o conjunto V. Esse conjunto é o conjunto dos vetores xi em entradas inteiras, tais que existe uma componente xc pertencente a x, de forma que esse par xc, xi satisfaz as restrições do problema. Então, isso aqui é exatamente a projeção de S no espaço de variáveis xi. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente é tentar estabelecer essa projeção, escrever essa projeção, né? Mencionei que S, então, designa o conjunto de viabilidade do nosso problema de programação linear inteira, não linear inteira mista, né? E o que nós vamos usar aqui como notação para desenvolver? Para um determinado x nesse conjunto, um xi viável, né? Um x inteiro viável, nós vamos designar como V de NLP de xi o valor ótimo da função objetivo do problema de programação não linear, desse problema aqui, ó, que resulta quando a gente fixar em x e uma certa quantidade estabelecida. Então, esse camarada aqui vai ser crucial para a gente, ó, NLP de xi, que é esse problema aqui, para um xi formulado por um xi fixo, ele vai ser crucial para a gente. Então, qual que é o valor ótimo desse problema para uma escolha de xi? É o que eu estou dizendo, é V de NLP de xi. Então, o primeiro passo que nós vamos adotar aqui para a construção desse problema, dessa reformulação, é que a gente vai relaxar essas restrições cx, xi menor ou igual a zero. A gente vai relaxar essas restrições e nós vamos dualizar essas restrições de forma lagrangiana no nosso problema de programação não linear, em que xi está fixo. Para um xi que, obviamente, eu estou assumindo aqui o xi no conjunto de valores admissíveis, naqueles que estão na projeção do conjunto de viabilidade no espaço das inteiras, né? Então, fazendo essa dualização, eu vou dualizar associando o multiplicador de Lagrange yi, lambda i, para cada uma das restrições. Esse multiplicador de Lagrange, esse conjunto de multiplicadores de Lagrange, é um conjunto de multiplicadores, né? Cada uma dessas entradas é maior ou igual a zero. Eu tenho m delas. Então, esse termo aqui, ó, é o resultado de dualizar essas restrições aqui. Onde? No nosso problema de programação
não linear que foi obtido quando eu fixei a parcela inteira. Então, esse problema aqui, ó, o problema que resulta, né, esse problema lagrangiano, ele consiste em minimizar xc em x, o poliedral, da lagrangiana. Quem que é a lagrangiana? É a função objetivo original para um xi fixo, mais lambda c de xc, xi fixo. Eu estou minimizando a lagrangiana só nas variáveis contínuas para um xi fixo. Então, quem que é o dual lagrangiano associado a essa estratégia de dualização? É o max. Bom, se eu chamar o mínimo disso aqui para um lambda estabelecido e esse xi fixo, d de xi de lambda é o mínimo dessa quantidade. Então, quem que é o dual lagrangiano? É o máximo que isso aqui atinge dentre os vetores de multiplicadores de Lagrange que atendem à restrição de viabilidade dual, que é simplesmente impor que esses multiplicadores de Lagrange são não negativos. Cada uma dessas m entradas é não negativa. Então, esse é o dual lagrangiano, que está sendo chamado de D maiúsculo de xi. D de xi de lambda é um valor do problema lagrangiano resolvido à otimalidade para o xi fixo e para lambda escolhido. D maiúsculo de xi é o dual lagrangiano, é o máximo que eu consigo atingir para um xi pertencente a V fixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse dual lagrangiano para poder reformular o meu problema de programação não linear inteira mista em termos do conjunto V. Como que eu vou fazer isso? Para poder fazer isso, eu vou primeiro observar o seguinte, que eu lancei algumas hipóteses anteriormente sobre o nosso problema, 3 hipóteses, e essas hipóteses quais garantiam, né? A convexidade e a satisfação de um ponto de regularidade, né? Para qualquer ponto xi, né? Para qualquer ponto, para qualquer vetor de solução que xi inteira no conjunto de viabilidade do nosso problema, eu sabia que o xi xc, né? Se eu fixasse esse xc correspondente era um ponto regular. Então eu assumi uma condição de regularidade para o problema de programação não linear que resultava quando xi era fixado em um valor inteiro. Por conta disso, se eu fixei esse xi no NLP, não existe gap de dualidade entre o valor ótimo desse problema de programação não linear e o dual lagrangiano que a gente acabou de formular, esse dual lagrangiano aqui, ó, que foi formulado para o mesmo xi fixo. Por conta disso, como que eu vou reescrever o meu problema? Então, eu vou reescrever o meu problema de programação não linear inteira mista, o original, da seguinte forma. Então, estou minimizando a função objetiva original. Qual que é o conjunto sobre o qual estou otimizando? O conjunto de restrições do meu problema, xc, xi em S, conjunto de viabilidade do meu problema. Em que ele consiste? Bom, agora eu vou dar um passo no sentido de restringir a decisão apenas às variáveis inteiras. Em que conjunto, então, eu vou otimizar? Bom, vou definir que o xi tem que pertencer à projeção de S no espaço das xi. É exatamente isso aqui. Ó. Então, para cada xi fixo, eu tenho um determinado NLP de xi e eu estou otimizando sobre xi. Então, esses dois valores, obviamente, coincidem. Foi só uma maneira de reescrever o mesmo problema, esquecendo agora as variáveis contínuas, deixando as contínuas implícitas. Né? O que é explícito aqui, por enquanto, é o xi em V. Então, quem que é esse problema aqui? Ó? Esse problema. Né? Para um xi fixo, essa quantidade aqui ó, é exatamente o valor do dual lagrangiano que a gente acabou de reformular. Então, isso daqui, ó, isto é isto. Por quê? Porque não tem gap de otimalidade. Meu problema é convexo e eu tenho condições de regularidade. Eu tenho condições de regularidade, o gap, existe dualidade forte e eu consigo escrever, eu tenho os multiplicadores de Lagrange. Existem esses multiplicadores de Lagrange. Então, agora o que eu vou fazer, o segundo passo, é reformular esse problema aqui. Ó. Como que essa reformulação vai acontecer? Né? Esse problema max-min, eu vou julgar para as restrições. Então, observa o seguinte.
Eu vou colocar uma variável auxiliar aqui, alfa, e vou dizer que o alfa tem que ser maior ou igual ao mínimo dessa quantidade aqui para todos os lambdas admissíveis. Isso é uma maneira equivalente de escrever esse problema interno. Por quê? Esse max lambda do min de xc, se eu fixar um determinado lambda pertencente a Rm+, né, essa quantidade aqui, ó, tem que me dar um limite inferior. Eu quero o mais alto desses limites inferiores. E esse mínimo que eu quero tem que ser pelo menos tão alto quanto o mais alto deles. Então, essa restrição que está aqui, ó, eu vou usar para caracterizar cada uma dessas restrições aqui, ó, na Lagrangiana. Então, eu imponho que o alfa é maior ou igual ao mínimo da Lagrangiana em xc para esse lambda fixo. E imponho isso para todos os lambdas possíveis, não negativos. Então, essa é uma maneira de reescrever esse problema aqui, ó, esse problema interno aqui, ó, né? E xi em V, então, passa a ser o meu problema, compõe um conjunto de restrições adicionais. Então, o que é essa reformulação que eu adotei aqui? É minimizar alfa, otimizando sobre qual espaço? Alfa e xi, para qual conjunto de restrições? O alfa tem que ser maior ou igual ao mínimo da Lagrangiana, mínimo em xc, para todos os lambdas maiores ou iguais a zero. E o xi, que também é variável de decisão, tem que ser um vetor na projeção, tem que ser um vetor em xi. Tá? Então, o que é a dificuldade dessa formulação? É que esse conjunto V não é um conjunto que está explícito, né? Ele é implícito, é um conjunto decorrente da projeção. É necessário que eu utilize alguma caracterização explícita dele ou que dinamicamente apresente uma caracterização desse conjunto. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu tenho que tentar escrever esse conjunto de restrições aqui por meio, né, de desigualdades lineares, que é o que a gente vai fazer, né, e que para esse caso aqui em particular, porque eu estou assumindo que eu estou resolvendo o problema de programação não linear para xi, eu estou assumindo que esse problema é factível, eu vou ter que caracterizar então esse V para todos os valores de xi para os quais esse problema de programação não linear de xi é viável. Então, caracterizar esse V, caracterizar esse conjunto V equivale a caracterizar todos os xi, que quando eu escolho esse xi e instancio o NLP de xi, esse NLP de xi é um problema de programação não linear viável, né? Ele assume a função objetivo finita. Então, essa aqui é a ideia da caracterização. Por outro lado, quando esse NLP de xi é inviável, a gente pode, então, reformular o problema na sua versão de viabilidade, né? Então, aqui eu estou chamando de reformulação do problema f de xi, né? Eu defini anteriormente ele f de xi, e aqui eu estou particularizando f de xi para uma determinada norma. Eu estou minimizando a norma infinito da violação, né? Então, aqui eu estou considerando a norma L infinito, eu estou então formulando a versão de viabilidade do meu NLP, em que eu minimizo beta e beta é maior ou igual ao valor assumido por causa da restrição para xi fixo num determinado valor de xc pertencente ao conjunto poliedral. Então, essa é a versão do meu NLP de xi quando esse cara aqui é inviável, né? É a versão de inviabilidade dele para a norma infinita. Então, eu particularizei, por isso que eu estou chamando de RF de xi. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou seguir os mesmos passos, né? Os mesmos passos. Eu vou dualizar as restrições que acoplam, né, o CI de xi e xi, o xc e xi,
com o multiplicador de Lagrange, que eu estou chamando de lambda. Então, o multiplicador de Lagrange que eu vou utilizar aqui, no caso de inviabilidade, é o mi, não lambda. Falei lambda foi o que eu utilizei anteriormente. Então, quem que é a lagrangiana disso aqui? Então, eu vou minimizar o beta mais somatório de quem? Mi, beta, menos beta, né? Mais xi, ci de xc, xi menos beta, esse somatório aqui de 1 a m. Então, isso aqui corresponde a beta menos somatório de mi por beta, mais, eu vou colocar aqui de forma compacta, né? Produto interno dos multiplicadores por c de xi, xc. Então, isso daqui eu escrevo como beta 1 menos somatório de lambda i. Então, o meu mínimo em mi, o meu mínimo em xc e beta é agora essa quantidade aqui. Isso aqui é o meu problema, subproblema lagrangiano. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos escrever o dual associado a isso daqui, né? Então, eu quero maximizar em mi maior ou igual a zero esse mínimo aqui. E vamos pensar o seguinte, né? Esse problema interno ele está sendo resolvido em duas variáveis, a parte contínua do vetor de variáveis x, xc, e esse beta. Esse beta é uma grandeza irrestrita em sinal, não há nada que impeça essa grandeza de ser positiva ou negativa. Então, o que acontece se a gente não tiver esse termo que multiplica beta na função objetivo desse problema de minimização, sendo uma grandeza diferente de zero? Quer dizer, se 1 menos, né, então o que eu estou colocando aqui se 1 menos somatório desses mi, né, isso aqui é somatório de 1 a m, se ele for, por um lado, menor que zero, o que eu faço? Eu tomo beta para mais infinito e eu levo essa função objetivo para menos infinito, né? E aí o meu max, então, nesse caso, max alguma coisa menos infinito, né? Maximizar alguma coisa e ter menos infinito, isso não faz sentido, né? Por outro lado, se isso aqui for maior que zero, eu levo beta para menos infinito, né? E da mesma forma, essa função interna para esse mi vai para menos infinito, né? E maximizar em mi e obter o resultado menos infinito, isso aí não faz sentido. Isso é um problema na notação de otimização. Quando a gente diz que eu minimizei um problema e a função objetivo vai para menos infinito, significa que o problema é ilimitado. Mas no problema que a gente está resolvendo aqui, que é o dual, que é um problema de maximização, significa que esse problema é inviável, né? Minimizei e foi para mais infinito, eu tenho um limite, esse custo, esse problema está inviável, essa aqui é a notação. Então, esse problema dual, o conjunto de viabilidade dele, né, tem que ser o conjunto de multiplicadores lambda, né, reescrevendo o dual agora, é maximizar o multiplicador de Lagrange mi, que garanta que essa quantidade aqui seja exatamente igual a zero. Soma dos mi's igual a 1. Então, esse é o conjunto de viabilidade dos multiplicadores. Além de serem não negativos, eles têm que somar 1, né? E serem não negativos para cada uma das entradas mi. Então, eu estou dizendo aqui que esse problema de maximização, esse dual na variável mi, eles correspondem a quê? A minimizar mi transposto C para um mi que satisfaça esse simplex unitário. Então, o que nós vamos impor?
nós vamos impor a condição de que o xi que eu passar para o problema de viabilidade, esse xi, é um xi que tem que resultar em um problema de viabilidade em que esse beta seja menor ou igual a zero, porque se ele for maior que zero, esse x é inviável. Então, o que a gente vai escrever como corte de viabilidade na reformulação de bendas generalizadas? A gente vai impor, né, que o mínimo dessa quantidade aqui, para qualquer mi que satisfaça esse conjunto de restrições, soma dos mis is igual a 1 e mis is maiores ou iguais a zero, né, que essa quantidade seja menor ou igual a zero. Então, com isso, a gente introduz os cortes de viabilidade na formulação. Então, isso aqui vale para qualquer mi nesse conjunto, nesse simplex aqui dos mis, né? Com isso, a gente tem condição de escrever então a reformulação de Benders, né? O problema mestre de Benders, no caso aqui agora do problema de programação não linear inteira mista. Essa reformulação de Benders, então, ela envolve apenas as variáveis inteiras, né? Em adição, temos uma variável auxiliar, né? Que é utilizada para capturar realmente o objetivo do problema, né? Então, como o número de soluções, né? A gente assumiu que o conjunto X grande, né, era um conjunto limitado, né, fechado limitado, o número de vetores xi que nós assumimos é finito, né? A quantidade deles é finito. Então, para cada vetor xi, eu tenho duas opções. Eu tenho um NLP de xi viável e com esse NLP viável, né, para qualquer multiplicador de Lagrange, eu consigo escrever um corte de viabilidade. Mas não me interessa, na verdade, os multiplicadores, quaisquer multiplicadores de Lagrange. Me interessa o multiplicador ótimo associado ao dual desse problema de programação não linear, né? Que, nesse caso, pelas hipóteses que a gente considerou, vale a dualidade forte. Então, esse é o primeiro caso que nos permite formular, então, os cortes de otimalidade, né? Eu tenho um determinado xi, esse xi foi viável, né? O NLP me contou que ele é viável. Com o lambda associado, eu escrevo um corte de otimalidade. Então, isso aqui, o alfa é maior ou igual a quanto? É maior ou igual a lagrangiana dessa quantidade escrita para esse multiplicador lambda ótimo associado ao NLP ótimo, né? Então, eu tenho duas coisas sendo usadas aqui para formular esse corte. O XC ótimo e o lambda ótimo. A outra possibilidade, né, é que com um determinado XC, esse XI ele não pertença, né, à projeção do conjunto de viabilidade no espaço das variáveis XI. Então ele é uma atribuição inteira inviável. Então a gente força que o problema de viabilidade, né, reformulado aqui para a norma infinito, para esse cara, tenha uma função objetivo que seja menor ou igual a zero, né? Então o dual dele tem que, no ótimo, valer no máximo zero, né? Na verdade vai ser sempre menor ou igual a zero, no máximo vai valer zero o dual, né? Então, com essa solução xi que não pertence a esse conjunto, a gente tem um xc e um vetor mi associado. A gente então escreve um corte de viabilidade associado a esse tipo de situação. E as variáveis xi são variáveis inteiras. Então, essa formulação ela envolve um corte para cada multiplicador. A gente não precisa, na verdade, de todos eles, a gente precisa só dos multiplicadores ótimos, mas essa desigualdade ela é válida para qualquer multiplicador, né, que eu usar. Então, e uma outra observação é que essas restrições elas não estão prontas, elas estão na forma desses chamados value functions. Né? Por quê? Porque elas são definidas a partir do valor ótimo de um problema de otimização. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos relaxar esse problema, né, linearizando essa função aqui
e considerando então um conjunto particular de pontos e multiplicadores, né, para formular essas restrições. Então, como que é a reformulação de Benders propriamente, né? Para formular esse problema, esses operadores mínimo que apareceram nas restrições do corte de viabilidade e no corte de otimalidade, respectivamente, quando o NLP era viável para uma proposição de XI e quando ele não era viável para essa proposição de XI, esses operadores mínimos eles vão ser, no valor ótimo, né, essa função ela vai ser aproximada por uma representação linear, por uma aproximação poliedral. Então, naquele valor, para aquele valor xi particular, para o xc particular que resolveu o NLP formulado por esse cara, e para o lambda específico, para esse dual desse problema de programação não linear formulado para esse cara, o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar a lagrangiana nesse ponto aqui, ó, por uma expansão em série de Taylor de primeira ordem. Em torno de que ponto? Em torno desse ponto xi. Esse é o ponto em torno do qual a gente vai expandir a nossa função. E o resto? Isso tudo aqui, ó, vai ser usado como dado do nosso problema, né? Então a gente vai derivar a lagrangiana em relação àquela variável, que é a variável inteira, e com essa derivada a gente vai aproximar essa função por essa representação linear. Então como que era o corte? Meu slide está limpo já. Meu corte era alfa maior ou igual a mínimo da lagrangiana, mínimo na variável contínua, para qualquer lambda, né? Isso para todos os possíveis xi no conjunto limitado de valores de xi. Então, para esse ponto, xi, xc, x lambda, o que a gente faz? A gente faz essa aproximação linear e a gente diz que o alfa, então, não é maior ou igual ao mínimo que atinge ali, mas é nesse ponto de mínimo a lagrangiana aproximada como uma função linear e escrita em termos das variáveis inteiras, a variável xi. Então eu escrevo que o alfa é maior ou igual ao valor da lagrangiana propriamente, avaliada nesses pontos xcj, xij, lambda-j. Tudo isso aqui é o conjunto de soluções que eu tenho na j-esma interação quando o NLP então é viável. X e J é viável. E eu faço a aproximação de primeira ordem derivando a lagrangiana em relação à variável inteira nesse ponto. Então esse gradiente aqui ele é avaliado nesse ponto particular com essas entradas e a variável que eu uso, né, o ponto inteiro em torno do qual eu escrevo o corte é o xij, né, e a variável que eu estou utilizando para escrever o corte é apenas a variável inteira. Então, eu tenho duas etapas aqui, né, de aproximação. A primeira é a aproximação para uma linearização da lagrangiana no ponto de mínimo. E o segundo é que não é qualquer multiplicador de Lagrange, né, que a gente usa, não é qualquer ponto xi que a gente usa para formular. É só aqueles que eu estou coletando ao longo do algoritmo. Então, ao longo do algoritmo, esse conjunto de índices JK e IK, eles irão designar o que? O IK, que eu já falei dele, ele designa o que? O conjunto de pontos, o conjunto de índices de pontos que eu rodei o NLP de xi e esses NLPs foram viáveis. E da mesma forma, o segundo conjunto de restrições, agora, ele vai fazer uma aproximação linear, né, de quem? Do mínimo dessa quantidade aqui, ó, no ponto de ótimo, né? Então esse value function vai ser avaliado no xij, no cj para o mij. Então essa quantidade aqui, ó, no mínimo, ela vai ser aproximada em primeira ordem, por uma representação de primeira ordem, uma série de Taylor em primeira ordem, em que, claro que isso daqui é constante, né?
e o que vai ser realmente aproximado, o que aqui é não linear, que vai ser aproximado em primeira ordem. Essa função C, essa função aqui, né? Essa função C. O conjunto de funções, o conjunto de restrições que eu dualizei. Então, como que fica? Eu vou usar o multiplicador de Lagrange ótimo associado ao caso em que esse problema é inviável, e o que eu resolvi foi a versão de viabilidade formulada na norma infinito, né, que foi o que eu utilizei, formulada para o x e j. Né? Então, esse μ é o multiplicador ótimo associado a esse problema de viabilidade que foi resolvido quando se detectou que o NLP era viável. E essa função, então, c de xc, xi, essa função está sendo aproximada por uma expansão em série de Taylor no ponto xc, xi, tudo com índice j, em primeira ordem. Então, eu estou derivando isso daqui em relação às variáveis inteiras, que são as que estou usando para descrever o meu corte, e estou escrevendo, então, essa representação aqui, ó, como uma aproximação dessa função, c de x, né, que é uma função não linear. E eu também não estou escrevendo isso para todos os pontos e multiplicadores, eu estou escrevendo isso para um ponto xi, a partir do qual eu tive um xc e um mi ótimos nesse problema aqui. Né? Então, só sumarizando, esse par aqui é o par de soluções primal dual ótima quando o NLP foi resolvido e foi detectado viável, e esse par, né, diferenciando o multiplicador de Lagrange do caso viável para o caso inviável, quando esse NLP foi inviável, a gente resolveu então esse problema de viabilidade na norma infinito, que foi o que eu considerei. Então, aqui eu tenho uma relaxação de que tipo com o meu problema? Uma relaxação que é uma relaxação poliedral. Poliedral por quê? Porque a lagrangiana no ponto ótimo foi aproximada por sua representação a linear, por uma expansão em série de Taylor linear, e as funções c de x, né, que eram utilizadas para escrever esse corte de viabilidade, também foram linearizadas nesse ponto. Né? Então, essa é a aproximação poliedral. Então, o primeiro aspecto é que eu tenho uma relaxação. Por quê? Por que essa aproximação poliedral é válida? Essa aproximação poliedral é válida essencialmente, né, porque as nossas funções são todas convexas. Né? Tudo isso que eu estou falando aqui, ó, essa aproximação aqui é válida e vai me dar limitantes inferiores. Por quê? Porque a minha função f de x, c, xi e as funções, né, ci de xc, xi são todas convexas. Então, quando eu estou compondo a lagrangiana como f de xc, xi mais um lambda transposto c de xc, xi, como esse lambda é maior ou igual a zero e essas funções são convexas, então essa função lagrangiana é convexa. Então, eu estou realmente... essa aproximação de primeira ordem ela fornece uma cota inferior para esse lambda. Então, o alfa maior ou igual a essa quantidade, eu estou aproximando por baixo, né? Outer approximation realmente tem uma natureza de outer approximation dessa restrição. E a mesma coisa, como c de x é uma função, cada uma delas é uma função convexa, então eu estou fazendo uma aproximação de forma que esse problema aqui, ó, ele vai me dar o quê? Uma cota inferior. Então, eu tenho uma representação, uma relaxação. Por quê? Porque eu estou fazendo uma aproximação poliedral da lagrangiana e das funções C, e eu não estou introduzindo aqui todos os cortes também. Né? Estou introduzindo apenas alguns cortes. Então, é nesse sentido que esse problema mestre de Benders ele é relaxado. Ele é relaxado, então, por dois aspectos aqui. Então, como que fica o resumo desse algoritmo do Benders generalizado? A gente vai começar com um conjunto de cortes, de indexadores, né, de índices de corte, igual a vazio. Né? E a iteração, vou começar com a iteração 1, eu preciso escolher um ponto inicial inteiro, né? Esse cara aqui pode vir de uma heurística, por exemplo. E eu tenho inicialmente um limite inferior, que é menos infinito, e um limite superior, que é mais infinito. Esse limite inferior ele vai ser atualizado por quem?
o meu mestre de Benders relaxado. Por que ele vai me dar um limite inferior? Porque essa aproximação que eu fiz aqui, ó, essas duas aproximações, tanto da Lagrangiana em primeira ordem, quanto da função C e J em primeira ordem, né? Essas aproximações aqui, elas fornecem limitantes inferiores para as funções que estão sendo aproximadas, porque essas funções estão sendo aproximadas, f e c, ci de x, cada uma delas, são funções convexas, né? Então, esse problema aqui, ó, que é uma relaxação poliedral, para esta formulação aqui exata, isso aqui é exato, isso aqui é uma representação exata. Tá? Isso aqui é exatamente o mesmo problema que a gente tinha de problema de programação inteiralista. Exata, isso aqui é representação exata. Isto aqui é uma relaxação. Uma relaxação porque a gente tem aqui não apenas um número finito de restrições, como também a gente tem uma aproximação de primeira ordem para essas funções convexas. Então, nesse nosso algoritmo, o lower bound vai ser atualizado pela solução do mestre relaxado de Benders na medida que eu vou introduzindo cortes. E se eu não tirar cortes, esse limite inferior que ele gera, né? Esse limite inferior que ele gera é um limite que tem que ir subindo, né? E toda vez que o meu problema de programação não linear for viável, né? Eu detectei uma solução aqui. Ele é viável, então eu tenho uma cota superior que pode ser atualizada, né? Então, como que o algoritmo vai rodar? Ele vai funcionar enquanto o meu limite superior, né, for estritamente maior que o meu limite inferior válido para o problema, né? Ou que algum outro critério de convergência seja estabelecido. Eu posso estabelecer aqui, obviamente, um critério de tolerância. Enquanto o B menos LB é maior que epsilon, eu rodo, né? Então, repare, ele está entrando no laço com uma solução candidata disponível, né? Ele vai resolver, então, com esse NP, vai resolver, então, o problema de programação não linear para essa solução, né, que vai ser atualizada toda vez que ele rodar esse laço, né? E vai ter dois casos para tratar. Se esse problema aqui for viável, ele então obtém o minimizador, né, xck e o multiplicador de Lagrange ótimo lambda k, e verifica então, quer dizer, insere um corte de otimalidade, né? Insere esse corte de otimalidade. Ele atualiza o conjunto de multiplicadores, ele atualiza o conjunto de pontos utilizados para essa aproximação poliedral, né, referente aos cortes de viabilidade. Então, o que ele está atualizando aqui, ó, é somente o índice I, porque é o I que está armazenando os índices dos pontos viáveis, né? Então, ele tá guardando seja o X e J, né, ou o próprio índice J associado, né? O índice K associado, na verdade é K, né? Ele está guardando K, desculpa. Está guardando o índice K. Estou chamando aqui de X e K. Então ele está guardando o quê? Está guardando esse índice K. Muito bem, o índice das iterações inviáveis ele manteve exatamente inalterado, porque essa solução foi a solução viável. Então, nesse caso, como esse sujeito aqui, né, ele foi viabilizado por um XC, eu tenho uma possibilidade de melhorar o meu limite superior. Então, ele verifica se o UB antigo, né, se o melhor UB que ele tinha, o UB disponível até a iteração K-1, se ele pode ser reduzido, né? Se essa função objetivo dele, agora repara, eu estou avaliando a função objetivo para esse XC em K e para esse XI em K. Esse XC de K é função desse XI de K. Então, verifico se eu atualizo o limite superior e, se por um acaso
isso acontecer, eu guardo a melhor solução na solução x estrela. Então, x estrela vai ser o que ele vai retornar como solução ótima do problema. Se por um acaso ele for inviável, né, a gente formula o problema de viabilidade na norma infinito, que foi o que a gente utilizou, e utiliza essa solução XCK e o MIK para formular um corte de viabilidade. A gente mantém o conjunto de índices de cortes de otimalidade inalterado e atualiza o conjunto de índices de cortes de viabilidade. Bom, então até aqui qual foi o passo? Aqui foi o passo de geração de limites UBs e cortes. Eventualmente UBs, né? Só gera UBs se esse problema aqui for viável, só no caso 1 desse laço aqui. O fato é que aqui eu tenho um problema de Benders relaxado que foi reformulado, ele ganhou um corte, ou ele ganhou um corte aqui, ou ele ganhou um corte aqui. Né? O que pode acontecer? Pode acontecer que ao final dessa iteração isso e isso igualem. Então, mas para isso ele vai resolver esse problema mestre de Benders relaxado e vai obter agora essa solução αk e xik mais 1. Se por um acaso, né, esse αk, então ele vai me dar um limite inferior. Se por um acaso esse αk for igual ao ubk, né, ele vai parar. Né? Na verdade, isso aqui vai funcionar na igualdade. Né? E ele vai retornar essa solução aqui, xc estrela, né? x estrela, xc estrela, xi estrela, como solução ótima do problema. Caso contrário, ele vai incrementar em uma unidade o contador de iterações e retorna para o passo 1. Né? Quando ele chegar no passo 1, ele tem essa nova solução aqui, né? Que foi fornecida por esse problema mestre de Benders relaxado, né? Que foi atualizado. Então ele vai adicionando cortes, pelo menos um corte por iteração, e a cada iteração ele mexe no limite inferior e tenta também no NLP obter uma cota superior aprimorante. Né? O NLP essencialmente fornece essas duas coisas, né? Ou um corte ou um limite superior válido.